Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 41. Amém? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Nós estamos nesses dias recebendo do Senhor a restauração, eu creio, para que a nossa vida seja alcançada por Ele e abençoada. Amém, irmãos? Nós começamos a meditar a respeito de ansiedade, né? De fazer as coisas ou antes ou depois, ou atrasar ou adiantar. Porque eu não sei se com você, mas a gente tem essa mania, né? Desespero, agonia. E são coisas que nos afastam de Deus. E às vezes nós ficamos tão preocupados, tão agitados no nosso dia a dia, que a gente esquece de analisar a gente mesmo e começa só a olhar os outros, né? Reparar nos outros é muito fácil, né? Gostoso até, massageia a nossa carne, o nosso ego, mas olhar para nós é tão difícil, tão doído, quando a gente começa a analisar aquilo que está meio ruim em nós, aquilo que a gente sabe que está ruim, mas a gente faz de conta que está bom, e nós vamos caminhando assim. Mas o nosso Deus é Deus que nos restaura, amém? É Deus que se preocupa conosco. Mas todos nós temos pontos fracos. Nós temos pontos fortes e pontos fracos. Mas a carne, ela não converte. Eu sempre digo isso aqui. E é essa passagem aqui, diz isso. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É muito fraca. E ela não vai ficar forte. Só que nós temos que aprender a dominá-la. Amém? Então nós vamos aprender algumas coisinhas hoje. Nós lemos essa passagem de Mateus e eu quero te perguntar, qual é a sua fraqueza? Qual é o seu ponto fraco? Às vezes nós sabemos os nossos pontos fortes, né? Ai, sou bom nisso, já venci aquilo, sou bonitinho nisso, faço isso com muita perfeição. E os nossos pontos fracos? Aquilo que muitas vezes nós caímos por isso. Aquilo que muitas vezes nos tira a paz, a bênção, a tranquilidade. Eu tenho muitos pontos fracos, não sei você. Talvez você não tenha tantos. Talvez o seu ponto fraco seja 1, ou talvez sejam 2, ou 3, ou mais. Mas eu queria meditar com você. Porque nós, às vezes, pensamos que nós não estamos vulneráveis. Pastora, mas eu já conheço a palavra, eu já estou na igreja há tanto tempo, eu já estou vacinado nisso. Não, isso não me pega, não. Não, esse pecado, esse erro, não, isso aí não me pega, não. Eu já estou acostumado, já venci isso. A Bíblia fala que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. E nós vamos meditar nisso hoje. A primeira coisa que nós tendemos a fazer é ignorar os nossos pontos fracos. Porque é mais fácil. Você não acha mais fácil ignorar do que tratar? Tratar dói, vai incomodar. Então é melhor eu ignorar. Faz de conta que eu não tenho esse defeito. Faz de conta que eu não tenho essa dificuldade. Eu vou passando por cima. Eu rebento as coisas no peito. Eu sou corajoso. E nós caminhamos assim. E muitas vezes o inimigo aproveita isso para nos atacar. Porque o inimigo muitas vezes sabe o nosso ponto fraco. Mas Deus nos conhece também profundamente. Amém? Diga assim, eu quero depender de Deus. Quer mesmo, irmão? Então, nós precisamos aprender. Eu estava meditando o que quer dizer ponto fraco. Vamos lá no dicionário, né? Para a gente ficar mais inteligente. Ponto fraco. Olha que interessante. Parte mais fraca ou vulnerável de algo ou de alguém. Partindo de suas qualidades e defeitos. Fraqueza. Expressão de vulnerabilidade, fragilidade, insegurança. Imperfeição moral, defeito e falha. Isso é a definição no dicionário da questão de ponto fraco. Então eu quero te perguntar, qual é o seu defeito? Você conhece o seu defeito? Eu conheço dos outros. Agora, o meu é tão difícil eu saber, apesar de eu ter muitos, parece que eu não quero.
Eu não quero admitir que eu tenho esse defeito. Eu não quero admitir. Ai, que nervo. Eu não quero ser assim. Às vezes eu olho uma pessoa que parece comigo, eu fico tão irritada com ela, porque ela parece demais comigo, me dá nervo. Eu queria que fosse assim, uma coisa mais agradável a minha pessoa. E nós começamos a analisar desse jeito, não é? Será que só eu que faço isso? E o ponto fraco, eu achei muito interessante a definição da palavra, que fala que são partes vulneráveis de alguém, tanto em qualidades como em defeitos. Pensa comigo, são fraquezas. São pontos que, às vezes, o nosso caráter não foi tratado e que o inimigo nos ataca e que a gente cai feito um patinho. Que nervo. Então, nós vamos vencer isso, amém? Quem aqui quer vencer seu ponto fraco hoje, em nome de Jesus? Amém. Tá bom, irmão? Então, primeiro você acorda, melhora a carinha e nós vamos vencer em Deus, no Senhor. Amém? Vamos aprender algumas coisas. Eu achei muito interessante um livro que, há aproximadamente 2.500 anos atrás, um general chinês escreveu um livro que atravessou os séculos. Até hoje ele é famoso, A Arte da Guerra. E ele descreve os princípios de como nós vencemos uma guerra. E aí ele coloca uma das questões mais importantes, que para a gente vencer, nós temos que reconhecer nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. E ele coloca isso, que para vencer a guerra, tem que conhecer. O exército, o soldado, tem que conhecer os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. E eu quero te perguntar, você é soldado do Senhor? Amém. Nós somos exército de Deus, irmãos? Amém. Nós cantamos isso hoje. Então nós temos que conhecer, nós temos que buscar saber, nós temos que nos analisar para saber os pontos que nós somos fortes. Não, isso aí realmente não costumo cair nisso. E isso aqui, ixi, mas eu caio feito um tonto. Então nós precisamos aprender isso. Eu achei muito interessante. E aqui ele fala assim, ó, todos que quiserem vencer precisam reconhecer e tratar com os seus pontos fracos. Porque às vezes nós reconhecemos, falamos, eu sou assim mesmo. Mas eu sempre fui assim. Ai, pastor, eu não vou conseguir. Nós não conseguimos. Mas se eu quiser, e se eu submeter a Deus a minha vontade, eu vou ter vitória no meu ponto fraco. Amém, irmãos? Porque a carne não converte. Ela tem que ser disciplinada. E a carne, ela é triste, ela grita. Ela tenta trazer de volta você para o mundo, para as coisas erradas, para o pecado, mas nós vamos vencer dia após dia a nossa carne. Amém? E outra coisa que ele fala, que todos nós temos pontos fracos e não podemos fazer pouco caso deles. Porque às vezes a gente pensa, deixa isso para lá. Não quero falar nisso. Eu, geralmente, tenho algumas coisas que me irritam profundamente. Aí, quando o Maurício começa a falar, bem, isso aí, eu falo, já sei. Eu nem deixo ele terminar. Eu não sei se você faz isso com as pessoas. Eu tenho mania de fazer isso. Falta de educação. Deixa eu terminar. Já sei, eu já sei. Já sei. Eu sei. Mas eu não me exponho ao tratamento, porque o tratamento dói. Quem aqui já pôs no machucado mertiolate? Hoje não dói mais, né? Falaram que não dói mais, não sei. Minha mãe via com aquela espatulinha atrás da gente para pôr mertiolate no machucado. Vocês lembram? Gente, mas doía demais da conta. Era muito ardido. E muitas vezes nós fugimos desse ardido. Nós fugimos dessa dor. Porque nós não queremos admirar. Eu já sei. Já estou sabendo que eu sou assim mesmo. E começamos a deixar o ponto fraco de lado. Disfarçado, escondidinho, sendo que eu sei, mas eu não deixo tratar porque dói, porque me incomoda, porque quando me exorta eu não gosto, meu beiço cai, e aí eu vou escondendo. Chega uma hora, na hora que você entra numa batalha, e todos os dias nós estamos numa batalha, o inimigo vem e pega aquele ponto, e nós muitas vezes caímos por causa disso. Amém? E eu quero te perguntar, responde aí no seu coração, qual o seu ponto fraco? Qual é a sua área vulnerável? Qual é a área da sua vida que é vulnerável? Porque o inimigo está de olho. Ele está ao derredor como um leão, querendo alguém para devorar. E ele quer os servos de Deus.
Quem aqui aceitou Jesus como Senhor da sua vida? Então é você que Ele quer, sou eu, somos nós. E uma outra coisa que eu achei muito interessante, que fala assim, que ele fala que os pontos fracos podem ser pequenos hoje. Pode ser uma coisinha boba, uma coisinha insignificante. Mas se eu deixar quieto, esconder, disfarçar e não tratar, ele vai crescer. E ele vai virar um problema muito grande na minha vida, em todas as áreas. Amém? Quem é que quer ser tratado pelo Senhor? Eu também quero, preciso demais. Então nós vamos ver alguns exemplos. Alguns homens na Bíblia que caíram por isso. Porque eu costumo dizer que às vezes a gente ensina, igual filho, né? A gente ensina as coisas e eles ficam olhando para a gente com aquela cara, ai, já sei disso, ai, que chato, ai. E aí a gente vai ensinando e não aprende. E depois cai naquilo que você ensinou, ele não precisava cair naquilo. E assim somos nós com Deus. Deus nos ensina, nos exorta, nos avisa que pode acontecer, que nós temos que tomar cuidado. E a gente pensa assim, ai, que chato, isso de novo. Ai, está falando isso de novo. E nós não queremos aprender. Mas o que eu vejo em Deus? Ele é tão maravilhoso que Ele nos ensina para que a gente possa aprender com os erros dos outros, para que a gente não precise cometer. Amém? Então, com os homens da Bíblia, ai, só teve homem perfeito. Não, filha, teve cada carne de pescoço, que o negócio é feio. Mas por que existiu isso? Porque Deus quer nos ensinar para que a gente não tenha que passar por isso. Amém? Então, vamos lá, alguns. Sansão, um grande juiz de Israel, foi destruído por ser leviano em relação às mulheres. A Dalila, velha, acabou com a raça dele. Então, nós vemos, pegou o ponto fraco dele. Agora eu vejo Davi, perdeu sua família por ser dominado por seus impulsos sexuais. Davi caiu feito um patinho. Por quê? O ponto fraco. E aquele ponto fraco que eu não posso deixar, não posso baixar a guarda. Outro, Pedro, ele negou Jesus e fez acepção de pessoas porque ele era medroso. Ai, Pedro, tão metido, valente. Vocês já viram aquelas pessoas, fala grosso, não, eu sou corajoso, eu faço isso. Mas na hora do vão ver, amarela. É assim que aconteceu com Pedro. Ele negou. Ele falou tão bonito, falou, estarei com o Senhor em todo o tempo, serei. Foi nada. Amarelou, escondeu, ficou com medo do que poderia acontecer com ele. Diga assim, eu tenho que vencer meus pontos fracos. Amém? Grandes homens da Bíblia, futuros brilhantes, que foram destruídos por um simples ponto fraco, que não foi tratado. Então, essa questão de tratamento é uma coisa muito importante, porque às vezes é igual uma enfermidade. Às vezes a enfermidade não é grave, mas eu vou deixando. Homem, por exemplo, homem não gosta de ir no médico, né? Todos os homens, é impressionante. Vamos no médico. Não, já estou bom. Não é assim? Será que é só lá em casa? E aí vai deixando. Às vezes o negócio não é grave, é uma coisa simples. Mas porque deixou, porque não aceitou o tratamento. O Clebinho também é assim? Raquel, o Clebinho, que está fazendo uma cara. Vai tomar uma injeção, sabe dar injeção até no negão, mas não gosta de tomar injeção, garanto. Né? Eu não gosto também, sai correndo. Então, o que acontece? Eu não me deixo tratar. E isso é muito importante. Então, tem alguns pontos que eu quero ver com os irmãos. A primeira coisa, nossos maiores inimigos. Diga assim, maiores inimigos. Amém? Eu quero fazer uma listinha breve aqui. Presta atenção. Eu sei dos meus, você sabe dos seus. Não quero dar palpite na sua vida. Pode ser egoísmo, individualismo, orgulho, vaidade, adultério, pornografia, amargura, medo, ódio, mentira, irresponsabilidade, descompromisso, fofoca, insegurança, falta de disciplina em orar e ler a Bíblia, ou qualquer coisa parecida. Tem uma lista muito maior. Mas isso só para te dar algumas dicas, porque ele pode ser um inimigo. O ponto fraco é um fiotinho. Sabe fiotinho do capeta? Se você der comidinha para ele, ele vai crescer.
ele vai se manifestar. Mas se você começar a colocar no lugar dele e admitir que você tem essa dificuldade e fugir da ocasião, você vai vencer em Cristo. Amém, irmãos? E eu vejo assim uma coisa muito importante, a questão de Judas. Estava olhando em Lucas, o ponto fraco dele, ele podia ter vencido. Ele estava exposto à palavra, ele estava em boas companhias, mas ele não se deixou tratar. E por isso ele caiu. Diga assim, eu tenho que vencer meu ponto fraco. Amém? Um outro ponto. Deus se esforça ao máximo para nos alertar dos nossos pontos fracos. Eu vejo que ele falou com Pedro, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, em Lucas 22. Ele avisou, mas o Pedro, ele achou que podia se controlar. Ele achou que ele podia fazer sozinho. Ele não admitiu que ele tinha medo. Ele achava que ele era valente. No fundo, eu acho que ele sabia que ele não era. Mas ele não queria admitir. Então, ele não venceu. Ele caiu. Ele negou. E nós precisamos vencer todos os dias. Amém? Outra coisa. O que o ponto fraco pode fazer conosco? Ai, pastor, o ponto fraco parece um bicho. Parece mesmo. Olha aqui. Primeira coisa. Ele tem o plano de dominar a sua vida e destruí-la. Abre comigo sua Bíblia em Tiago 1,15. Vamos lá. Tiago 1,15 diz assim: então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Diga morte. O inimigo quer isso. Como Davi. A atitude dele, o adultério dele, trouxe morte, tanto de Urias como do filho que ele teve com a mulher. E às vezes eu fico vendo assim, a gente acha que é uma coisa simples. Ninguém admite o ponto fraco, vai empurrando com a barriga e ainda convida outros para se unirem a ele. Porque às vezes nós temos um ponto fraco, damos lado para isso, o inimigo nos usa e as pessoas que estão à minha volta acabam entrando no meu pecado. Então diga assim, eu preciso vencer meu ponto fraco. Amém? Eu faço vocês repetir para vocês não dormir. Outra coisa, seu ponto fraco fará com que você se aproxime e se una às pessoas erradas. Porque geralmente nós buscamos alguém que pense como nós. Principalmente nos nossos erros. Nós buscamos uma turma que nos complete. E isso é muito sério. Porque as pessoas corretas, elas não toleram muitas vezes o nosso ponto fraco, que é o nosso defeito de caráter, a nossa vulnerabilidade. Aí o que eu procuro? Pessoas que aceitem isso, porque para elas é normal, porque às vezes elas têm o mesmo problema. Nós temos que procurar andar com gente melhor que a gente. Amém, irmãos? Eu sempre digo isso, procure andar com pessoas melhores que você, que já vem você. Amém? Então, tem uma coisa muito importante que eu vejo na questão de Sansão, por exemplo. Ele se uniu a uma mulher pagã que o traiu e fez com que ele perdesse todas as suas forças. Ele era um juiz em Israel. Ele era um homem que conhecia a palavra. Ele era um homem importante. E ele se deixou levar. E foi por isso, seu ponto fraco faz com que você se afaste das pessoas certas e se una a pessoas erradas. Diga assim, eu preciso vencer meu ponto fraco. Amém? Seu ponto fraco também não permanecerá apenas em você. Ele vai contaminar outras pessoas. Quando nós não tratamos aquilo que precisa ser tratado, quando nós não deixamos Deus tratar profundamente o nosso caráter, nós contaminamos outras pessoas. Põe uma laranja podre dentro de um saco de laranja boa. É rapidinho, está tudo podre. É assim. Contamina, suja, convence. Às vezes, irmãos, nós temos tanta dificuldade de ser convencidos pela palavra, porque nós fechamos o nosso coração. Mas o pecado nos convence muito fácil, porque a nossa carne, ela não converte. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E outra coisa que eu quero ver com você, como que nós vamos vencer? Porque pensa assim comigo, eu tenho uma deficiência, uma área frágil na minha vida. Eu vou colocar, faz de conta que eu tenho uma só, tá? Faz só de conta.
que é um monte. É frágil na minha vida. Aí eu começo a pensar assim, mas tem gente muito pior que eu. Mas aquela pessoa faz isso, isso e isso. Eu só fico assim, na hora que as pessoas me afrontam, eu só fico irado. Coisinha pouca, né? Pecadinho. Não vai acontecer nada. E nós começamos a negligenciar isso. E não vencemos isso. E esse bichinho pequenininho vai virar um bichão, bicho-papão. Porque vai acabar com a nossa vida. Então diga assim, eu devo vencer. Enquanto é pequeno. Amém, irmãos? Então, como que nós vamos vencer isso? Tem um ponto aqui muito importante. Nunca eu devo justificar meu ponto fraco. Justificar para as pessoas. Às vezes as pessoas nem perceberam. Eu justifico para Deus. Eu justifico para a minha família. Para aquelas pessoas que estão mais próximas. Não, você não está entendendo. Não tem nada de errado no que eu estou fazendo. Eu estou tranquilo. Será? Será que eu estou tranquilo? E às vezes nós começamos a pensar que já estamos vacinados. Abre comigo sua Bíblia. Salmo 78, verso 39. Salmo 78, 39. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. O que nós somos? Nada. Nós temos que estar cientes da nossa pequenez, mas nós temos que estar cientes em todo o tempo da grandeza de Deus. Amém, irmãos? Diga assim, eu não sou nada. Não somos. A Bíblia fala que nós somos pobres vermezinhos. Não somos nada. E se o Senhor tirar o sopro da vida de nós agora, o que vai virar? Um corpo que vai apodrecer. Vou levar o quê? Minha salvação. Então, por isso, nós temos que estar cientes disso. Precisamos deixar que o Senhor nos trate. Outra coisa, seu ponto fraco não pode ser derrotado com coisas humanas. Sabe, filosofia. Por isso que eu falo assim que às vezes a gente fica pensando, por que Deus quis me usar? Porque fala que Deus pega o pior para mostrar a glória dele. É assim. Mas nós temos que nos deixar usar. Nós temos que nos deixar tratar. É assim que acontece. E é todo dia, irmãos. Entendeu? Então, tem hora que você fica olhando e fala assim, nossa, Deus até que já me tratou, menina. Coisa até que não está tão feia. Só que eu ainda tenho que vencer meu ponto fraco, que é esse. Um deles. Então, o que eu vejo? Às vezes a gente pensa que já fez o necessário, que a gente não precisa de Deus. Não, já sei. Já sei. Estou sabendo já. Já estou lidando com isso. Como que você está lidando com isso? Como que nós estamos lidando com aquele ponto que pode ser uma brecha para Satanás? Estou lidando, negando o meu pecado, porque a maioria das vezes a gente nega. Estou lidando comigo mesma. Não vai resolver, filho. Nós temos que lidar com isso colocando a luz da palavra, colocando para que o Senhor nos dê direção, pedindo libertação, pedindo fortalecimento. Diga assim, só o Senhor pode me libertar. Amém, irmãos? E eu vejo muito interessante no Salmo 119, não precisa abrir, porque senão nós vamos ter que ler todo, não vai dar tempo. O Salmo 119, 9 fala assim, como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Então, é a palavra que faz diferença nas nossas vidas. E, por isso, nós colocamos a nossa vida na presença de Deus, para que esse ponto fraco, essa fragilidade, essa área da minha vida que não foi tratada, ou essa área da minha vida que eu tive muita luta, pastora. A senhora não sabe, até eu chegar diante do Senhor, tudo que eu passei, essa luta, essa dificuldade, é o que nós vamos apresentar ao Senhor para que Ele nos liberte. Amém? E uma outra coisa que eu queria colocar para você, queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, Hebreus, capítulo 4, verso 14. Vê se você acha Hebreus aí. Eu acho que você consegue. Porque Deus quer aniquilar os pontos fracos e exaltar nosso ponto forte. Amém, irmãos? Hebreus 4, 14. Amém? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão.
Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Amém? Você tem um sumo sacerdote, irmão. Amém? Nós temos um sumo sacerdote que defende a nossa causa, que já nos deu a vitória pelo seu sangue. O sangue de Jesus nos deu a vitória. Amém? Às vezes nós ficamos pensando, não, mas esses pontos... E meus pontos fortes, pastor, só não vai falar nada? Não precisa. Porque os pontos fortes a gente acha a coisa mais linda do mundo. Mas tome cuidado com o ponto forte, que às vezes te deixa soberbo. Aí vira um ponto fraco. Então nós precisamos entender isso. Agora, para terminar, eu quero colocar algumas fraquezas bem comuns ao ser humano. As mais, assim, mais berrantes. Né? Porque nós temos muitas. Alguém aqui não tem fraqueza? Tem alguém aqui? Então tá bom. Não sou só eu que tenho muitas. Então vamos lá. Vou fazer uma listinha. Era muito engraçado que hoje eu estava fazendo uma faxina lá em casa. Jogamos tanto trem fora e queimamos tanta coisa, que eu acho que... Olha, nós pusemos ali naquela churrasqueira ali tanto livro para queimar, né, Ricardo? Eu, Maurício e o Ricardo ficamos picando e queimando coisas. Acho que voou capeta até pela chaminé. Aquela que nós assamos carne domingo, ainda ficou com cheirinho de churrasco. Mas era churrasco, era capeta queimado. Sabe capeta queimado? É assim, uma delícia, eu amo fazer isso. Fazia tempo que eu não fazia isso. E nós fomos, e eu estava vendo algumas coisas que a gente fazia quando a gente começou a caminhar com Deus, né, e que o Senhor nos encontrou e teve misericórdia de nós. A gente fazia uma lista daquilo que a gente precisava vencer. Aí eu falei para o Maurício, nossa, bem, a gente era bem mais corajoso, né? A gente era bem mais sincero. Nós precisamos aprender a ser sinceros. Nós precisamos reaprender a ser sinceros. Sinceros com Deus, sinceros na nossa oração, sinceros na nossa relação com os irmãos, porque nós estamos ficando muito fingidos. As coisas hoje em dia são muito maquiadas. Né? As coisas hoje em dia são muito disfarçadas. E aí eu comecei a olhar e tinha uma lista de pecado lá que eu coloquei. E falei, gente, como eu fui sincera. Muito triste. Mas muitos Deus já me libertou. Muitos eu tenho lutado para vencer. E nós vamos lutando todo dia. Amém? Eu fui muito sincera. Menina, mas era uma lista de um tamanho que você nem imagina. Mas aqui tem uma listinha só para a gente refrescar a memória, para a gente poder orar. Então, tem algumas coisas que nós caímos, que talvez seja o ponto fraco de muitos, talvez não, mas cada um tem uma área de dificuldade, eu vou dizer, na sua vida. Vícios, né? É a primeira área de dificuldade que nós temos. Álcool, droga, cigarro, outras substâncias entorpecentes. A questão do vício ser uma válvula de escape, videogame, outros tipos de jogos, né? Celular, essas coisas todas, televisão, computador. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes aquelas coisas que nós fazemos e gostamos muito de fazer, são coisas que viram vícios na nossa vida. Que é aquela coisa que eu faço na hora... estou muito cansado. Estou muito cansado, tenho que jogar um videogame. Eu quero te dizer que se você já passou dos 12 anos, é alguma coisa problemática e preocupante, tá? 12. Vou pôr 12 assim, porque eu estou sendo muito gentil. Outra coisa, mulher. Você, homem, que não consegue ter uma só. É um outro problema que a gente precisa vencer. Homem... Você, mulher, que precisa de um para acalmar sua carência. Ai, Jesus, isso foi muito bom. Às vezes nós precisamos, não só as mulheres de um homem, mas também os homens de uma mulher, ou alguém de algumas amizades, que nós precisamos disso, porque senão eu não sei o que vai ser de mim, eu sou uma pessoa solitária. E nós começamos a transferir a nossa necessidade, a nossa carência, os nossos problemas, para outra pessoa, que ela tem que suprir aquela carência. Eu quero dizer, quem supre sua carência é só o Senhor. Amém? Não coloque expectativas irreais com as pessoas, porque elas vão te decepcionar. Então, eu vou te dar um conselho, que é uma coisa que eu sigo na minha vida. Não espere nada de ninguém. O que vier é lucro. Faz isso. Espere tudo de Deus. Não espere nada de ninguém. O que vier é lucro. E aí nós vamos vencer dessa maneira. Amém? Porque daí você fica mais calminha, viu, irmã? Viu, irmão? Fica mais calminho. Outra coisa, dinheiro. Você que faz tudo e mais um pouco por ele. Mesmo que seja ilegal ou às custas de seus valores.
Não faça isso, querido. Seja fiel, seja honrado, seja honesto, seja verdadeiro. Não se venda. Outra coisa, orgulho, o ponto fraco de todos nós. Há tantas formas de feri-lo: desprezo, falta de reconhecimento do seu valor, levar uma repreensão. Levar uma repreensão. Aqui não tem isso. Reconhecer um erro, vergonha de pedir desculpas, um comentário sobre sua aparência. Esse eu fico magoada. Não precisa falar que eu engordei, eu já sei. As roupas não entram. Então, pode ficar quietinho. Se você quiser falar, ai, que linda que você está, ai, que cabelo lindo, pode falar, que a Vivi pintou ontem. Mas, não comenta essas coisas que ofende a gente mesmo, não é orgulho. Perdi. Ai, que problema que eu tenho com isso. Ser superado por alguém melhor e outras coisas mais. Tem muita coisa aqui, mas a lista é muito longa. Cansei. Às vezes nós pensamos que não somos orgulhosos. Às vezes nós falamos, ai, mas eu sou humilde. Eu sou tão humilde. Não somos. Não somos. Nenhum de nós. Precisamos vencer. É um ponto fraco de todo ser humano, né? Sexo, pornografia, masturbação, ter vários parceiros, obsessão pelo prazer sexual. Isso é um ponto fraco. Precisamos vencer, porque isso nos leva para o inferno, de cabeça para baixo. Emoções. Tristeza, raiva, sentimentos depressivos, falta de atenção, baixa autoestima, ódio, mágoa, hipersensibilidade. Isso aqui as mulheres, viu? Quero falar para vocês. Ai! É isso aí. Timidez, vergonha, tá? Tudo isso. Emoções. Temos que tratar as nossas emoções. Temos que saber lidar com as nossas emoções. Eu acho que isso é o maior desafio, principalmente para as mulheres. Um dos pontos fracos pode ser a nossa infância. Eu acho isso muito importante. Sua infância, nem sempre fácil de detectar, mas uma infância instável, incompleta, abusiva ou marcada pela ausência de boas referências de pais, podem desencadear vários problemas na vida adulta. Pode ser um grande ponto fraco. Então, comece a pensar, pense comigo. Seu pai e sua mãe fizeram o que eles puderam. Se eles não foram perfeitos, Deus é perfeito. Ele vai suprir a sua necessidade. Amém? Pense assim, é mais fácil. Você sofre menos. Não supriu? Ai, tem esse defeito. Ai, não sei o quê. Tem importância. Te amou do jeito que deu conta. Então, comece a agradecer e aceite agora o amor perfeito de Deus. Amém? Outra coisa. Presa fácil das dúvidas. Uma pessoa indefinida, de várias opiniões, indecisa, muito dependente da opinião alheia. Isso talvez seja um ponto fraco também em nós. Não fique se preocupando com o que os outros estão pensando de você. Se preocupe com o bom testemunho cristão. Isso sim. Porque senão tem gente que leva para o outro lado. Ah, está nem aí. Ah, vai fazer o que eu bem entender. Está nem aí para ninguém. Não. Você não precisa ficar sofrendo, pensando, ai, o que as pessoas vão pensar? Ai, disso que eu estou falando, disso que eu estou falando. Não, irmão, dê um bom testemunho cristão, não se preocupe. Comece a fazer as coisas com decência, ordem, ética, bom senso, que tudo vai cair bem. Amém? Outra coisa, para acabar, medo. Medo de errar, de perder o que tem. Isso é uma coisa que hoje em dia nós temos vivido muito. As pessoas estão muito materialistas. Então, morre de medo de perder o que tem, de não ter as coisas, de não ter o suprimento, né, a provisão diária. Medo do futuro, medo de ficar sozinho, medo de perder o controle das coisas, medo do que as pessoas pensam novamente, medo de parecer ridículo. O medo, como orgulho, atinge a todos nós em graus diferentes e é a ausência da fé. Diga assim, medo é o contrário da fé. Amém, irmãos? Então, eu gostaria, nessa noite, que a gente orasse nesse sentido. Vamos orar. Vamos colocar a nossa vida na presença de Deus. E como disse esse chinesinho aqui, eu não sei ler o nome dele. É um nome muito esquisito. Deixa eu ver se eu sei ler. Não sei ler o nome dele. Só tem consoante? Tem vogal? Da arte da guerra. Não sei ler. Não sei. Inglês até que eu arrisco, espanhol mais ou menos, mas chinês eu não sei. Então ele fala isso, nós precisamos reconhecer os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes também, aquilo que nós temos facilidade,
Mas vamos colocar tudo isso diante do Senhor, para que Ele possa nos dirigir, para que Ele possa nos abençoar, para que Ele nos dê vitória contra todo o mal. Amém? Porque às vezes nós pensamos assim, estou com esse problema. Ai, como que eu vou sair disso? Como que eu vou fazer nessa situação? O Senhor nos dá a direção, irmãos. O Espírito Santo nos dirige, amém? Mas nós temos que aceitar que eu estou com esse problema, ou eu tenho essa deficiência, e eu quero me submeter à vontade de Deus, eu quero me submeter à palavra. Vem e fala, Deus, o que a sua palavra diz? Ou pergunta para alguém o que a palavra de Deus diz com relação a isso, isso, isso. Mas na hora que você ouviu o que a palavra de Deus diz, coloque em prática. Não seja fingido. Não ponha sujeira embaixo do tapete, como eu disse a semana passada. Precisamos limpar, de fato, as nossas vidas. Precisamos aceitar. Porque às vezes é tão fácil ver o erro do outro, principalmente no casamento, né? Casamento, nossa, eu sei todos os defeitos do Maurício. Todos. Quer que eu faça uma lista? Não. Eu sei todos. Agora, os meus, eu tenho tanta dificuldade de aceitar, eu tenho tanta dificuldade de ouvir a Deus quando Ele vem me tratar, eu não aceito, não aceito. E por isso nós somos presa fácil na guerra. Quando a guerra espiritual vem, quando o inimigo se levanta contra nós, nós caímos como uns bobinhos, porque nós achamos que nós estamos abafando e não estamos nada. Nós precisamos de Deus, amém? Abra sua Bíblia, Romanos 8, 26, para a gente encerrar. O pessoal pode vir. Glória a Deus. Ó, fui vapt-vupt. Para nós orar, né? Romanos 8, 26. Nós temos um auxiliador, nós temos um socorro que vem de Deus. Romanos 8, 26. Achou aí? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Amém? Diga assim, o Senhor vem em meu socorro. Amém? E quando você não souber, filho, como pedir, quando você não souber como fazer, quando você estiver num mato sem cachorro, você estiver num beco sem saída, coloque para o Senhor, clame o Espírito Santo, comece a orar, comece a buscar, leia a Bíblia, consagre a sua vida, faça um sacrifício de louvor ao Senhor. Você vai ver, filho. Vai ser uma coisa tão maravilhosa. Vai ser uma coisa tão grande. O Senhor vai te dar tanta vitória que depois vai falar assim, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Meu Deus, como o Senhor se importa comigo. Como o Senhor tem olhado para mim com um olhar de misericórdia. Amém? Mas não esconda o seu pecado. Não negue o seu pecado. Não negue o seu ponto fraco. Mas apresente não para pessoas. Não para pessoas que podem te falar coisas que não convêm. Mas apresente ao Senhor. E Ele vai restaurar a sua vida. Você crê? Fique de pé, vamos orar. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu queria que você...